Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto. Para você que caiu nesse vídeo de paraquedas, o No Ponto para um Ponto é uma iniciativa aqui do espaço Zeitgeist, através da qual a gente olha para assertivas anteriores que apareceram nos últimos CACDs, que apareceram nos últimos testes de pré-seleção, nos últimos TPS do CACD, com o objetivo de olhar para essas assertivas com a máxima profundidade e trazer alguns subsídios que possam fazer a diferença em outros concursos, em outros TPS, nos próximos CACDs da vida de vocês. Nesse episódio de hoje, a gente segue olhando para as assertivas de História do Brasil. É momento de a gente trabalhar o item 4 da questão 44 do TPS de 2024. A gente volta depois da vinheta. Se vocês estão acompanhando aqui a playlist do No Ponto para um Ponto, esses últimos 4 itens, eles trataram especificamente ali do ponto 4.2 do edital de História do Brasil. É um ponto que trabalha especificamente dentro da seção 4 do edital, o ato adicional de 1834 e as revoltas provinciais, as revoltas do período regencial. Esses últimos 4 itens constantes da questão 44, eles olham para a realidade da cabanagem. E esse último item, convenhamos, foi um item muito mal escrito, razão pela qual ele acabou sendo anulado. É o último dos 4 itens que olha para esse movimento específico que acontece na província do Grão-Pará entre 1835 e 1840. O item diz o seguinte: além de tapuios, negros e indígenas, integraram majoritariamente a cabanagem os cabanos. Daí o nome dado à revolta. É muito complicado a banca escrever um item falando que integram a cabanagem os cabanos. É a mesma coisa de que alguém escrever um item aludindo que integram as revoltas os revoltosos. É uma coisa um tanto redundante, né? E é ainda mais redundante porque aparentemente a banca, quando ela usa esse além de, né, ela parece estabelecer que os cabanos eles pertencem a um grupo étnico, a uma raça diferente dos negros e dos indígenas, quando essa não é a realidade. Quando a gente pensa nos cabanos do Grão-Pará, a gente está falando de uma distinção social que vai se transformando também em algum grau numa distinção subidentitária ali no contexto da revolta da cabanagem. Mas enfim, o motivo que eu entendo ser o motivo real para anulação do item, a banca ela nunca traz, né, a justificativa mais profunda da razão pela qual ela anula as assertivas. É muito raro que isso apareça, mas no meu entendimento a banca ela tratou os cabanos aqui como se fosse um grupo étnico isolado. Os cabanos dentro da província do Grão-Pará não eram um grupo à parte. Esse é um termo, a alusão a cabanos, no contexto da revolta e no contexto da sociedade paraense, é uma alusão um tanto genérica, né? Descreve, grosso modo, aqueles setores mais marginalizados e muitas vezes esses setores marginalizados materializavam a condição de marginalizado nas suas habitações, nas cabanas, habitações simples, cobertas de palha, daí essa alusão aos cabanos. Então, fica aqui a observação de que é um item muito mal escrito, às vezes isso acontece, né? Nem sempre a banca consegue caprichar nas assertivas e acabou que o item foi anulado, porque de início o gabarito era correto, mas o uso do além de aqui faz com que se use o termo cabano de forma inapropriada nessa assertiva. A banca poderia ter mudado o gabarito para errado, opta por anular esse item, o item 4 da questão 44. Eu queria, só para agregar um pouquinho mais a esse vídeo, para a gente não terminar
o vídeo apenas com reconhecimento de que o item está anulado, falar um pouquinho mais da origem do termo cabano, e eu acho que a contribuição mais importante no vídeo de hoje é em que medida esse mesmo termo ele pode ser observado de formas diferentes, né, ali na realidade norte-nordeste de um Brasil que recentemente adquiria a condição de país independente. Então, de início, quando a gente olha para os cabanos, ali no contexto da província do Grão-Pará em particular, a realidade é que se trata de um termo pejorativo, um termo, como eu já falei no começo desse vídeo, a que recorriam muitas vezes os representantes das elites para se referir a esses homens humildes, esses homens mais pobres que constituíam, claro, a maioria da população, que viviam em habitações rústicas, muitas vezes no interior do Grão-Pará, nos sertões do Grão-Pará, mas também às vezes na capital, habitações simples, habitações pobres, cobertas de palha. É um nome também que designava à época um tipo específico de chapéu, né, de abas largas, que era utilizado no século XIX, chapéu feito de palha também, né, muito comum entre os trabalhadores da Amazônia. Então, olhando ali, né, para o comportamento social desses elementos que trabalhavam, né, desses setores mais simples da sociedade, muitas vezes o cabano era aquele que, tomando a parte pelo todo, né, era aquele que trabalhava na Amazônia, era aquele que levava consigo um chapéu de palha com aba larga, um chapéu cabano. Então, quando a gente fala de cabano, quando a gente alude aos cabanos ali na província do Pará, basicamente a gente pode aludir aos elementos das camadas mais vulneráveis, os lavradores, os ribeirinhos, os seringueiros, por exemplo, né? A realidade amazônica da segunda metade do século XIX. Mas a gente pode aludir também especificamente às populações indígenas, né, que viviam ali em contato com outras culturas, sofriam às vezes recrutamento forçado, tinham os seus territórios invadidos, os indígenas que também viviam uma condição subalterna, muitas vezes podiam ser alcunhados cabanos, os negros escravizados, os negros livres, os negros libertos, né? Aqueles negros que também participaram principalmente da segunda fase da cabanagem, também podiam ser chamados cabanos, assim como os mestiços, assim como os caboclos. Então, cabano é todo mundo que participa ali da cabanagem e que se identifica com o povo, com a população mais pobre. É quase uma contraposição às elites. E essa identidade revolucionária dos cabanos na cabanagem, ela vai se fortalecendo ao longo da segunda metade da década de 1830. Eu digo isso porque, como a gente já olhou, já teve a oportunidade de observar aqui na análise desses últimos itens e também, claro, para os assinantes do percurso dentro do nosso curso de História do Brasil, a cabanagem ela tem início ali como um movimento protagonizado pelas elites, né? O Félix Malcher, o Batista Campos, né? O Cônego Batista Campos, são representantes de uma elite belenense, são representantes de uma elite paraense, que vão, num primeiro momento, instrumentalizar as massas para conseguir a deposição de um presidente de província que tinha sido indicado pelo poder central, como era costumeiro, e que não era bem visto pelas elites locais. E aí a ideia é, uma vez deposto esse presidente, os cabanos eles deveriam largar as armas e voltar aos instrumentos agrícolas, voltar à vida normal. Só que a massa se recusa a voltar para o campo. E é aí que essa identidade própria da revolução vai sendo adquirida, a revolução vai sendo transmutada a ponto de a gente se referir a essa revolta do período regencial como a cabanagem. O que acontece no Grão-Pará, à medida que o movimento vai ganhando tração, é muito mais do que uma luta por liberdade, uma luta por autonomia em relação ao Rio de Janeiro, é uma luta também por igualdade, né? Cada vez mais igualdade. Esses cabanos passam a se autodeterminar patriotas, né? Existe um povo cabano, uma nação cabana que está ali brigando por maior igualdade, serve de base, né, para essa identidade comum. O pessoal que usa lá o seu chapéu de palha, que habita as casas simples do interior da Amazônia e que compartilham esse ódio
ao mandonismo branco, né, aquele ódio anti-lusitano vira, muitas vezes, nesse contexto mais avançado da revolta, um ódio racial, né, e esses cabanos lutam por direitos, lutam pelas suas liberdades. Na fase final, a radicalização é tamanha que aquelas lideranças que representavam essas facções mais pobres, né, como Francisco Vinagre, Eduardo Angelim, que já são nomes dessa segunda fase da cabanagem, acabam tendo que lidar com a insubordinação dos cabanos, que querem a radicalização, querem uma radicalização ainda maior do movimento, né, querem proclamar a liberdade do seu jeito, querem promover punição pública dos algozes, querem o fim da escravidão, enfim. É interessante observar como vai se constituindo ali uma identidade cabana à época da regência. Por fim, é importante a gente deixar evidente aqui para vocês, porque isso também causa muita confusão e muitas vezes é explorado pela banca, né, a confusão terminológica, que o termo cabano não se circunscreveu à realidade do Grão-Pará. Como eu mencionei no começo desse vídeo, a gente tem o tipo do cabano disseminado por todo o norte e nordeste do Brasil. Na década de 30 também, ainda que um pouquinho antes, existe um outro movimento de caráter mais conservador que acontece ali em Pernambuco e Alagoas, que fica conhecido como a Revolta dos Cabanos ou a Cabanada, né? Então, ocorre ali nas matas de Pernambuco, Alagoas. É a mesma lógica do Grão-Pará no que diz respeito à identificação desse tipo, né? O cabano segue descrevendo essa população mais pobre, os poceiros, os índios, embora o viés ideológico desse movimento, né, seja bem diferente daquele que a gente observa no Grão-Pará. Então, o tipo social, a leitura do tipo social permanece no movimento anteriormente observado em Pernambuco e Alagoas. No entanto, quando a gente olha para o Maranhão, no contexto da balaiagem, também se fala da figura do cabano. Ali, a época da balaiada, também se fala da figura do cabano. Só que o cabano, naquele momento, e circunscrito ali ao Maranhão, ele representa não um tipo social, ele representa uma facção política, um grupo político, dentro daquela sociedade maranhense. O cabano era aquela figura que se opunha aos bem-te-vis. A balaiada é também uma revolta do período regencial, que começa a partir desse embate entre duas visões políticas diferentes para o Maranhão. Né? Visões que buscam protagonismo na Assembleia Legislativa da província. De um lado, a visão dos bem-te-vis, né, que corresponde ali aos grupos, ao grupo mais progressista, ao grupo mais liberal. Os bem-te-vis eram os representantes dessa facção liberal, que querem um avanço liberal também dentro da província, e os cabanos, por outro lado, e nesse sentido o tipo social dialoga com o comportamento ideológico lá dos tempos, lá da revolta dos cabanos em Pernambuco e Alagoas. Os cabanos eram os representantes da facção conservadora. Então, aqui no Maranhão, o termo tem um viés mais político, que participa ali da balaiada, e no caso do Pará, o termo tem um viés mais social, identitário, proto-identitário, eu diria. Ok? Então, algumas contribuições mais a respeito da tipologia, das ideias, dos conceitos, dos termos usados para descrever as revoltas do período regencial, que costumam suscitar muita confusão entre os candidatos. Terminamos mais uma questão. No próximo vídeo a gente dá início à questão 45. Se você quer conhecer o trabalho do ZG, a nossa proposta de preparação para o CACD, fica o meu convite para que você aponte o seu celular para o QR Code e assim consiga acessar o nosso site e descobrir o que o ZG tem para você, para te tornar um candidato competitivo no concurso de admissão à carreira diplomática. Para além disso, como a gente está falando aqui a partir do nosso canal no YouTube, fica também o convite, mais do que o convite, o pedido
para que vocês curtam esse e outros vídeos, se vocês entenderem que essa iniciativa ajuda vocês nos estudos para o concurso. Também compartilhem esse vídeo com outros CACDistas e não deixem de ativar o sininho das notificações para ter contato com outros vídeos em primeira mão, vídeos que a gente lança aqui no canal do YouTube. Eu fico por aqui, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente!